está vindo em glória, Jesus está vindo para reinar. Olá, meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso estudo da Bíblia. Estamos investigando as Escrituras por meio deste guia aqui, O Grande Conflito. Você é o nosso convidado para o estudo de número 2. A questão central, amor ou egoísmo? Fique aqui que logo iremos entrar no tema. Mas me diga uma coisa, o que você achou da música do nosso vídeo de abertura? Você já conhecia essa canção? Outra pergunta, talvez você já cantou este hino em algum coral. Me diga aí nos comentários se você já conhecia ou se você já cantou essa linda canção. Quem é adventista mais recente, talvez não vá conhecer. Mas os adventistas de mais anos, de antes dos anos 2000, essa música era muito cantada em grupos corais por todo o Brasil. Então eu quero ouvir os comentários de vocês. Escrevam aqui qual era a situação de música, se vocês já tinham ouvido, se já tinham cantado com som de trombetas. Eu gostaria de começar respondendo à pergunta do irmão Carlos Maciel. Ele escreveu nos comentários da lição número 1 o seguinte: Tiago, há uma linha de interpretação que diz que esta batalha de Apocalipse 12 ocorre após a morte, ressurreição e ascensão de Cristo ao céu. A alegação parte da conversa de Deus com Lúcifer, relatada em Jó, capítulo 2, verso 2. O que você acha? Irmão Carlos, eu acho muitas coisas que não foram possíveis de serem abordadas na lição número 1. Apocalipse 12 é um capítulo muito interessante e que merecia um maior estudo. Como você fez essa pergunta e como eu sei que essa dúvida é a dúvida de muitas outras pessoas, eu preparei alguns slides para explicar a dinâmica do capítulo 12 de Apocalipse, bem como a dinâmica de Lúcifer, o querubim da guarda, entre o céu e a terra. Eu coloquei algumas passagens, vocês podem salvar a tela ou baixar o PowerPoint, o arquivo PowerPoint que estará aqui na descrição do vídeo e que você poderá usar na sua igreja. Então a abertura, os slides, tudo é não apenas para o seu enriquecimento, mas para enriquecimento da sua classe, da sua igreja, ok? Vamos aos slides. Temos aqui a nossa linha do tempo e Satanás era residente no céu. Em Isaías diz que ele queria subir acima das estrelas do céu, Então ele já estava ali junto com as estrelas do céu, com os anjos. Em Ezequiel 28, 13 a 17, diz que ele estava no Éden, diz que ele era o querubim da guarda. Então a Bíblia diz que esse anjo, chamado Lúcifer, aliás, Lúcifer não seria necessariamente um nome dele, um título, O Lúcifer vem da palavra estrela da manhã. Vamos chamá-lo aqui de Lúcifer porque ele é conhecido por esse nome. Satanás, o diabo, ele era um anjo de luz, um querubim cobridor que ficava próximo a Deus, velando a glória de Deus e que dava ordem aos demais anjos. Ele era como um dos grandes generais dos anjos lá no céu. Aqui, Apocalipse 12, verso 4 e 7, diz que houve guerra no céu. E é preciso nós entendermos a dinâmica dessa guerra. Abra sua Bíblia aqui, em Apocalipse 12. Então, durante o período que Lúcifer ele habitava lá no céu, ele começou esse descontentamento no seu coração, ele semeia essa semente de dúvida e maldade no coração dos outros anjos, ele se declara o representante dos insatisfeitos, Deus diz que ele não poderia permanecer no céu daquela maneira, e o que Satanás faz? Ele parte para a força. Expulsarás todos estes e deixarás o céu vazio? Quem se utiliza da força é Satanás. É ele que inicia com o uso da força e a Bíblia diz que houve guerra no céu. Agora, Apocalipse 12, verso 4, diz que o dragão arrastava, já havia arrastado a terça parte das estrelas do céu, dos anjos, as quais ele lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Essa mulher é o povo de Deus no Antigo e no Novo Testamento. Então, essa mulher, ela representa, de certa forma, Eva, que daria luz a um filho, tal como em Gênesis 3,15, e ela representa a linhagem santa
que é a linhagem ali de Sete, a linhagem dos patriarcas, o povo de Israel, a igreja judaica. E essa mulher, essa igreja, agora falando de maneira simbólica, ela está ali se preparando para o nascimento do Messias, que deveria nascer da carne humana, ele deveria encarnar, ele deveria ser como um de nós, né? Ele não viria aqui como um anjo, ele não viria de outra maneira, ele viria como um ser humano nessa terra. Daí a beleza da encarnação. Então o dragão ele já havia começado uma guerra no céu e já havia arrastado, enganado a terça parte dos anjos. Agora o verso 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações, Jesus. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono, a ascensão de Cristo após a sua morte. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentassem durante 1260 dias. Então essa mulher agora é a igreja cristã. Aí vem o verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Quando que começou essa guerra? Antes da criação do mundo, lá no princípio, uma data que nós não sabemos. E essa guerra, de certo modo, se estende até para depois da morte e ascensão de Jesus. Vamos ver as provas aqui na Bíblia? Então houve guerra no céu, Satanás e seus anjos são expulsos. O que é dito ali em Lucas 10:18? Eu vi Satanás cair como um raio, Jesus falando. Agora, em Judas capítulo 6, o que é dito? Aliás, Judas verso 6. E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Um texto um tanto enigmático, um pouco obscuro aqui, mas diz que os anjos estão guardados em algum lugar, aguardando. Então, os anjos eles são expulsos ali do céu antes da queda do homem. E aí Satanás ele fica fora do céu. Um texto que ajuda a explicar Judas, verso 6, é a segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 4. Ora, se Deus não poupou a anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Lá em Judas, reservando-os para juízo, aqui também reservando-os para juízo. E aqui o detalhe é que Deus precipitou os anjos não na terra, mas aqui está no inferno. Em grego não existe a palavra inferno na Bíblia, né? Existe a palavra tártaro, que é o local onde os condenados ficam presos, aguardando o juízo, aguardando a condenação, aguardando a execução da sentença. Então lembre-se de que lá no original está tártaro. Muitas pessoas, ao traduzir a Bíblia, colocam inferno porque fica adequado com uma certa crença religiosa dos tradutores. Mas não existe o inferno no original. Então, 2 Pedro diz que eles foram expulsos do céu, mas não diz que foram lançados para a terra. Ficaram numa espécie de tártaro. Agora veja que interessante. Satanás, então, ele residia no céu até a sua expulsão. E ele fica agora fora do céu. Aonde? Fora do céu. Agora nós temos a queda de Adão ali em Gênesis 3, verso 6, onde é dito que a mulher tomou do fruto e o deu também a seu marido, e eles comeram e pecaram e viram que estavam nus, não é mesmo? Conhecemos ali a queda. Eles foram vencidos pela serpente, eles foram vencidos pela cobra. 2 Pedro 2,19, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Foi o que a serpente prometeu. Liberdade quando Satanás era escravo do seu próprio pecado, escravo da sua própria transgressão. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Veja só, Adão foi vencido por Satanás. Quando Adão foi criado, Adão recebeu domínio sobre este planeta. Então, quem que era o governante desse mundo, ao comando de Deus? Ele era como um governador deste mundo. Adão. Mas Adão é vencido e agora Adão torna-se escravo da serpente. Quem é vencido torna-se escravo do vencedor. Quem então passou a ser o governador deste mundo? Satanás. Tanto é que
em João 16:11, é dito que ele é o príncipe deste mundo e que ele já está condenado. Ele, já foi julgado, o que é dele ele está só aguardando a execução da sentença. Porém, todavia, entretanto, quando Satanás, o anjo caído, que fora expulso do céu, que não tinha um lugar para viver, quando ele vence Adão, ele torna-se o príncipe deste mundo. Ele conquista este mundo por usurpação. Ele não conquista, na verdade, ele usurpa, Ele toma pelo engano. Jesus é o rei deste mundo por legitimidade. Satanás é o usurpador. Então, este mundo é o reino de Cristo. Mas a Bíblia diz que este mundo é o império das trevas, o império de Satanás. Então, Satanás, quando venceu Adão, passou a ser o príncipe deste mundo. E ele passou a ter acesso ao céu por meio do cargo que ele agora desempenhava, como representante do planeta Terra. Quem tinha o direito de ir até o céu e representar as demandas do planeta Terra? Adão. Como Adão foi vencido por Satanás, a serpente, por meio de uma jogada política, por meio de um golpe jurídico, Satanás é expulso do céu. Mas Satanás, por meio de uma artimanha, de modo ardiloso, consegue retornar ao céu. Imagine Satanás, lindo e sorridente ali, voltando ao céu. Você não pode estar aqui, eu posso. Eu sou o representante do planeta Terra. Acharam que eu não poderia voltar, mas eis que eu estou aqui. Acharam que eu nunca conseguiria retornar, mas eis que eu estou de volta. Foi mais ou menos assim que ele deve ter dito. Imagine a situação. E é aqui que você vai penetrar no grande conflito. É aqui que essa história, que essa trama tem que ficar muito vívida para você. É aqui que a batalha entre os anjos deve ser muito real. É aqui que a guerra no universo entre o bem e o mal, ela precisa assumir contornos de realidade e não de fantasia. Então Satanás passou a ser o representante do céu. Onde que nós vemos isso, Tiago? Em Jó, capítulo 1, verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também quem? Satanás entre eles. Veja que os filhos de Deus vieram se apresentar. Nessa altura, Satanás já havia enganado a terça parte dos anjos do céu. Segundo os textos de Judas e Pedro, ele já havia pecado. Ali, João diz que ele é transgressor, ele é mentiroso desde o princípio. João também diz que ele é homicida, nunca se firmou na verdade, ele já havia sido expulso do céu. Ele já havia enganado Adão e Eva. Como é que ele volta então? Porque os representantes de todos os mundos compareciam perante Deus. E Lúcifer foi representando o planeta Terra como um tirano, porque ele não era humano, ele era um usurpador. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? E nós temos também Jó 2, 1 a 8, que é bem parecido. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E aí Satanás diz que vinha de rodear a terra e passear por ela. E ali, veja só, verso 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até do alto da cabeça. Saiu Satanás, ele se retira do céu e vem ao planeta Terra. E até quando, Tiago? Até quando Satanás teve acesso ao céu? Até que veio aquele a quem o reino pertencia, aquele que tinha direito. Um humano que deveria expulsar a serpente. A serpente não é humana, a serpente é um anjo, mas o reino pertencia a Adão. E um filho de Adão viria para restaurar o reino que o pai dele havia perdido. Agora, a beleza dessa história é que esse filho de Adão é justamente o criador de Adão. Ele optou por se prender à raça humana por laços que jamais se partirão, para nos ajudar a enfrentar a serpente que havia enganado a raça humana. Então, a morte de Jesus
acontece neste instante e ocorre uma nova expulsão de Lúcifer. Eu faço questão de ler o texto de João 12, 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. Satanás seria expulso. Expulso da onde? Expulso do céu, porque ele está aqui na terra até hoje. Vamos então voltar para Apocalipse capítulo 12 e prosseguir a nossa interpretação. Apocalipse 12, verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Note agora, quando é que Satanás foi expulso? Antes da queda de Adão, antes do pecado neste planeta, e depois da morte de Jesus. Então essa batalha, essa peleja que houve no céu, ela começou lá no princípio, antes do pecado. Mas como Satanás tornou-se o príncipe deste mundo e conseguiu acesso ao céu, houve uma nova expulsão. Lá em Pedro, diz que ele foi lançado no Tártaro. Mas aqui em Apocalipse, agora é dito que ele foi atirado para a terra. E veja o que os anjos no céu cantaram. Agora veio salvação e poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. O que Satanás foi lá no céu fazer? Acusar a Deus de estar comprando a obediência de Jó. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Então essa expulsão aqui é após o Cordeiro derramar o seu sangue, é após a morte de Jesus. E por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, o príncipe deste mundo é expulso após a morte de Jesus, porque Jesus se tornou representante deste planeta e ele expulsou Satanás, que era o príncipe deste mundo. Verso 12. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Será que o diabo desceu de boa vontade, de livre vontade? É só você ler o verso 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Como ele não conseguiu derrotar Jesus, o que lhe restava é perseguir a mulher, é perseguir o povo de Deus. Então, após a morte de Jesus, o verso 13 do capítulo 12 de Apocalipse, nos prova que Satanás ficou circunscrito a este planeta. Ele foi atirado à terra. Mas antes, quando ele foi expulso, Pedro nos diz que ele foi lançado primeiramente no Tártaro. Ou seja, não entendemos muito bem isso, mas ele foi lançado fora do céu. Alguns outros versos interessantes. Veja lá, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 12. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referente a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Os profetas, quem? Daniel, Jeremias, Isaías, Ezequiel e tantos outros estavam investigando a palavra de Deus, investigando as profecias, os oráculos, para compreender o grande conflito, para compreender a luta entre o bem e o mal, para compreender quando é que viria o filho de Adão, o filho da mulher, quando ele nasceria, como seria o resgate, como Deus poderia ser justo, aplicar a sua lei e ao mesmo tempo justificador, perdoando o pecador. Como isso poderia? Os profetas há muito estão investigando, estão esquadrinhando os oráculos para entender o grande conflito. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos anelam prescrutar. E toda vez que Deus concede uma revelação ao profeta, quem é que quer ler o livro do profeta? Os anjos.
Os anjos estão envolvidos no conflito. Foram os anjos que ficaram em dúvida. O conflito foi tão profundo que seres que nunca haviam pecado, seres que viam a Deus, seres que eram bons, eles ficaram em dúvida. Eles preferiram ser expulsos do céu com Lúcifer do que permanecer leais ao lado de Cristo. Você percebe a magnitude, a profundeza desse conflito? E os anjos estão olhando para o planeta Terra para entender como o caráter de Deus será vindicado por meio da encarnação de Cristo, sua morte e sua ressurreição, e por meio da aplicação da graça na vida de cada pecador, na transformação e redenção de cada crente. Os anjos procuram respostas para as suas indagações mais profundas, diz o texto bíblico. Agora, veja o que o desejado de todas as nações comenta. Até a morte de Jesus, o caráter de Satanás não fora ainda claramente revelado aos anjos e mundos não caídos. O arquiapóstata se revestira de tal forma de engano que mesmo os santos seres não lhe compreenderam os princípios. Não viram claramente a natureza de sua rebelião. Anjos santos que nunca pecaram não estavam entendendo a dimensão do que estava envolvido na rebelião, na guerra do céu, na guerra nas estrelas. Agora, o mesmo livro, página 761. Quando Jesus morreu, Satanás viu que estava desmascarado. Sua administração foi exposta perante os anjos não caídos e o universo celestial. Revelara-se um homicida. Derramando o sangue do Filho de Deus, desarraigou-se de Satanás. Derramando o sangue do Filho de Deus, desarraigou-se Satanás das simpatias dos seres celestiais. Pausa. Após 4.000 anos de pecado, os outros anjos, segundo esse texto, ainda nutriam simpatias para com Lúcifer. E Lúcifer não queria matar Jesus. Ele só queria espremer Jesus ao máximo, pressionar Jesus ao extremo, até que a natureza humana pudesse ceder. Jesus pecaria e Lúcifer diria que não é possível viver sem pecar. Estaria provado que a lei de Deus era injusta. E o problema era de quem fez a lei. E enquanto ele oprimia Cristo na cruz, Jesus morreu. E os anjos do céu perceberam que Satanás, na verdade, era um homicida. Daí em diante, sua obra seria restrita. Qualquer que fosse a atitude que tomasse, não mais podia esperar os anjos ao virem das cortes celestiais, nem perante eles acusar os irmãos de Cristo de terem vestes de trevas e contaminação de pecado. Estavam rotos, partidos, os derradeiros laços de simpatia entre Satanás e o mundo celestial. Isso é incrível. A dimensão desse conflito cósmico é muito maior do que nós imaginamos. Todavia, Satanás não foi então destruído. Os anjos não perceberam, nem mesmo aí, nem mesmo na cruz, tudo quanto se achava envolvido no grande conflito. Os princípios em jogo deviam ser mais plenamente revelados, e por amor do homem, devia continuar a existência de Satanás. O homem, bem como os anjos, devia ver o contraste entre o príncipe da luz e o das trevas. Cumpria-lhes escolher a quem servir. Eu espero que a pergunta tenha ficado respondida, porque era dúvida não apenas do Carlos, mas de muitas outras pessoas. Se você tem alguma pergunta, deixe aí nos comentários também. Se for possível, nós tentaremos, se soubermos, é claro, responder a sua dúvida. Vamos então para a nossa lição 2, a questão central, amor ou egoísmo. Os capítulos sugeridos para a leitura são capítulo 1 de O Grande Conflito, Predito o Destino do Mundo, e também o capítulo 2, O Valor dos Mártires. E como eu sou muito curioso, eu estava comparando o livro Grande Conflito que temos aqui na CPB, aquele da capa vinho, que hoje tem a capa cinza, capa dura cinza também, existe no formato brochura. É a mesma edição dessa daqui, 1911.
A questão que esse foi impresso há mais de 100 anos e os outros são impressos em 2022, 2023, 2024, né? Mas a edição deles é a edição de 1911. O que diferencia é a data da impressão, das cópias que são feitas, né? E aqui, neste livro, o capítulo 1 tem o seguinte título: A Destruição de Jerusalém, e o capítulo 2, A Perseguição no Primeiro Século. Ou seja, o título do capítulo já vai deixar bem mais claro o que nós vamos estudar. A parte de domingo começa com Jesus chorando sobre Jerusalém e vai conduzir-nos para a destruição de Jerusalém, que é o tema do capítulo 1. O grande conflito começa com um capítulo chocante, você treme, aquilo é envolvente. É incrível. Se você não leu, leia, mas leia no completo. Compre ali na casa publicadora, né, o grande conflito, capa duro completo, e leia. Ou no seu aplicativo no celular gratuitamente. Eu tenho certeza que o seu coração vai arder, porque o capítulo 1, ele é terrível, ele é grandioso e terrível, mas ele nos mostra o que aconteceu com aqueles que rejeitaram a Cristo e rejeitaram os princípios do seu reino. Mas será que é assim? Jesus fala: quem não me aceita, então, né, se vira. Será que é desse jeito? Eu vou destruir Jerusalém. E é o que vamos ver aqui, porque a questão crucial é o amor, e Jesus é amor. Jesus veio para revelar o amor do Pai. Qual foi a atitude de Jesus para com o seu povo e a resposta do povo à sua graça? O que isso revela sobre Deus? Lucas capítulo 19, 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, Jesus chorou e dizia: se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrastarão e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Não contou corretamente o tempo, não estava desperto. Que triste, Jesus chorando sobre Jerusalém. Outro texto é Mateus capítulo 23, verso 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Essa profecia de Jesus é muito profunda, porque nós podemos visitar a esplanada do templo ainda hoje e ver os resultados do que aconteceu. Eis que a vossa casa ficará deserta. Jesus era a pedra de esquina, era a pedra fundamental que dava suporte à casa, à igreja judaica. E eles destruíram a pedra de fundamento. E Jesus ele faz a comparação da galinha que quer proteger os pintinhos. A galinha ama os pintinhos, mas se o pintinho não aceitar ficar debaixo das asas da galinha, a raposa vem e come o pintinho. E a galinha fica triste que perdeu os pintinhos. João 5,40. Não quereis vir a mim. Eles não quiseram ir a Cristo e devido à rebelião perderam a proteção de Deus. Então o que eu respondi? Jesus chorou: se vocês tivessem aceitado o caminho da paz. Vocês mataram os profetas, apedrejaram os que foram dar os avisos. Nínive se arrependeu. Outras cidades, se vissem os mesmos milagres, se arrependeriam também. Mas vocês viram coisas tão grandes e mataram os mensageiros. Eu tentei de tudo, mas vocês não quiseram. Deus não causou a matança de crianças inocentes. A morte dos inocentes foi um ato de Satanás, não de Deus. Deus apenas se afastou e Satanás causou a destruição, porque é isso que ele faz com todas as pessoas que se colocam distantes de Deus. Se você não foi destruído, é porque Deus protege a sua casa. Satanás sabe onde você mora, o seu endereço. E de alguma forma ele fica tentando. Por isso a proteção de Deus, dos anjos de Deus, é de vital importância. E por isso a nossa fidelidade a Deus, ela
ela é mais importante ainda, porque quando Satanás nos faz pecar, nós perdemos essa proteção. Leia Mateus 24. Que instrução Jesus deu ao seu povo para salvá-lo da vindoura destruição? Mateus 24, 15 a 20. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. O abominável da desolação, ou a desolação, a abominação desoladora, né? Encontramos essa expressão lá no livro de Daniel. Então, esse era um poder terrestre que entraria no lugar santo. O lugar santo, existe o Monte Santo, o Monte Glorioso Jerusalém. Existe ali em Jerusalém o templo de Deus. Então, quando eles vissem um poder gentio entrando em Jerusalém, eles saberiam que era a sequência de impérios ali em Daniel, eles sabiam quem era. O que eles deveriam fazer, os seguidores de Jesus? Os que estivessem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar da casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. O inverno é muito frio, difícil. Onde você vai se abrigar da neve, das intempéries? E no sábado, porque não era o dia de fugir. Isso mostra aqui que o sábado ainda estava em vigor, naqueles dias. Então, algumas pessoas falam assim, não, esse sábado era que as portas de Jerusalém eram fechadas. Esse argumento não prospera, porque Jesus saiu de Jerusalém num dia de sábado, foi até o Monte das Oliveiras e ascendeu. Ainda que as portas grandes de Jerusalém fossem fechadas, os transeuntes podiam sair por portas estreitas da cidade de Jerusalém. Então essa explicação de que era que os judeus fechavam a cidade no sábado, ela não é um argumento. Jesus aqui demonstra que o sábado estaria em vigor muitos anos após a sua morte. Mas não é o foco aqui. O foco é que o sinal, quando eles vissem o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, aonde? Vamos abrir em Daniel, capítulo 9, verso 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, que é o Messias, Cristo, e já não estará. E o povo de um príncipe, quem é esse príncipe? César. Quem é o povo? Os romanos. Os romanos de César hão de vir. E esse povo destruirá a cidade e destruirá o quê? O santuário, o templo. E o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Agora o verso 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Ele quem? O ungido, o Messias. Ele iniciou seu ministério no ano 27, morreu no ano 31 e os seus discípulos prosseguiram ainda 3 anos e meio. Então esses 7 anos da última semana é o estabelecimento da nova aliança. Se você quiser se aprofundar no assunto, temos um curso aqui, Teologia das Alianças. Então ele fará firme aliança com muitos por uma semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ou seja, com a sua morte, os sacrifícios e leis ritualísticas do templo perderiam seu valor, perderiam a sua vigência. Sobre a asa das abominações virá quem? O assolador. Olha, a abominação assoladora ou abominação desoladora. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. E ele também será destruído. Então aqui nós temos o que falou o profeta Daniel. E Jesus diz o seguinte: quando vocês virem aquele quarto reino, a abominação desoladora, os gentios, aqui em Jerusalém, vocês vão fugir. A profecia era muito clara para quem acreditava em Jesus. Porque Jesus disse: a abominação desoladora virá para destruir a cidade e o santuário. Isso está dentro da profecia das 70 semanas. Pois bem, a maioria dos cristãos que viviam em Jerusalém, em 70 depois de Cristo, era de origem judaica. Deus desejava preservar as pessoas.
Por isso ele deu instrução de que quando os exércitos romanos se aproximassem, eles deveriam fugir da cidade. Agora, essa data aqui do ano 70, nós vamos explicar ela mais nos pormenores aqui nos slides. Veja a nossa linha do tempo. Ano 31, morte de Jesus. Ano 64 ali, aproximadamente, não sabemos ao certo, morte de Paulo. Quem que era o imperador? Nero. E agora, no ano 66, irrompe uma revolta em Jerusalém. O procurador, o governador ali de Jerusalém se chamava Gessius Florus. E ele não sabia administrar, ele entrou em contenda, os judeus ficaram irritados ao máximo, com muita raiva, com muita ira, e fizeram uma grande rebelião para derrubar o Império Romano em Jerusalém. Era aquilo que eles queriam que o Messias fizesse. Era aquilo que muitos que procuravam a Jesus esperavam que Jesus fizesse, libertar Israel do jugo romano. E agora eles tomaram essa iniciativa nas próprias mãos. Eles se revoltam contra o poder romano. E aí o governador da Síria, que era uma espécie de supervisor sobre aquela região, o legado da Síria, o nome dele era Sestio Galo. Ele então aparece aqui, ó, Sestio Galo ataca e ele começa a debelar a rebelião imediatamente. Ele perde alguns homens, mas conquista umas áreas aqui, conquista outras, derruba uma fortaleza e então ele consegue chegar até o Monte Escopus, que é uma continuação do Monte das Oliveiras, e ele está às margens de Jerusalém. Ali do Monte Escopus você vê Jerusalém, né? Você já está nos arredores, e os soldados que estavam com ele eram soldados romanos, era a 12ª Legião Romana, Fulminata, aqueles soldados com os seus estandartes, com a águia romana, né, uma espécie de bandeira, né, bem alto. O soldado ia marchando com aqueles deuses pagãos, aquelas divindades pagãs, marchando sobre Jerusalém. E a cidade foi cercada. E a cidade estava cheia de cristãos. Só que os cristãos que estavam estudando as profecias, eles não sabiam como a coisa ia acontecer. Nós só entendemos a profecia depois que ela se realiza. E eles estudando as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Agora veja o texto de Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21, verso 20. É um texto paralelo ao texto de Mateus. Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela. Porque estes são dias de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Os cristãos estavam apegados aqui, e Sestio ficou ali um dia, Sestio ficou ali 2 dias, 3 dias, e a angústia dentro da cidade, 4 dias, 5 dias. E a história diz que, inexplicavelmente, após o 9º dia, após 9 dias de cerco, Sestio levanta o cerco e retorna para a Síria. E os judeus que estavam dentro da cidade, os judeus revoltosos, eles viram as forças romanas se retirando. E o que eles fizeram? Irromperam em gritos e brados de triunfo. Ganhamos! Nos libertamos dos romanos, ganhamos! Reconquistamos Jerusalém para o Senhor. E num zelo fanático, eles abriram as portas da cidade. E era a ocasião da Páscoa. Então entenda, dizem que Jerusalém tinha capacidade para 200.000 pessoas. Porém, na Páscoa a cidade estava apinhada. Joséfo chega a falar em 1 milhão de pessoas. São números que precisam, quem sabe, de algum ajuste, mas Joséfo quis dizer que havia muita gente. E Joséfo estava lá. É uma das principais obras. O livro dele está escondido ali atrás. Eu poderia, em outra ocasião, no próximo estudo, mostrar um livro para você ler com os seus filhos. Então, Joséfo ele era um dos generais da rebelião. E depois eu explico como que ele passa para o lado de Roma. E ele conta que Sestio levanta o cerco. E agora Sestio em retirada, os judeus rebeldes haviam trancado a cidade. Ninguém entra e ninguém sai, a cidade estava trancada. Mas como Sestio levantou o cerco e voltou, eles falaram, agora é a nossa vez, vamos
lutar contra os romanos que estão batendo em retirada. E os judeus mataram quase a legião inteira, quase 6.000 soldados. E nesse momento que eles partiram em busca dos romanos que estavam se retirando, a cidade ficou aberta. E ninguém mais impedia os cristãos de fugirem. Muitos pensaram, não, vamos ficar na cidade, aqui tem muros, aqui existem armazéns com muita comida. Jerusalém era inexpugnável. O rei Herodes havia construído tantas fortalezas, tantos palácios, torres, muros. Jerusalém era inexpugnável. Não havia uma maneira muito clara de você conquistar aquela cidade, a não ser um cerco de muitos anos. Mas aqueles que ouviram as palavras de Jesus, quando o Sestio recuou, todos os cristãos fugiram. Quando foi isso? Ali em 66. E em 67, Vespasiano foi escolhido por Nero para ir até Jerusalém, ir até Israel e resolver aquela revolta. E Vespasiano, em 67, é escolhido, ele chega lá mais ou menos em 68 e começa a conquistar várias cidades. E ele conquista as tropas de Josefo, Flávio Josefo, que era um general da revolta e fica do lado dos romanos, agora como um historiador, um cronista daquela batalha. Josefo diz que é a maior guerra de todos os tempos, a batalha dos judeus contra os romanos. E então Vespasiano fez o seu quartel-general ali em Cesareia Marítima e ele estava pacificando toda a região quando Nero morre. E ali Galba é aclamado imperador no lugar de Nero, só que Galba também é assassinado e a corte fica muito confusa lá em Roma. E agora os soldados de Vespasiano ali na Cesareia Marítima o aclamam imperador e ele fala, eu preciso voltar a Roma. Quem sabe, de soldado, de general, ascenderei ao trono do império. E agora ele às pressas retorna a Roma para se tornar imperador e deixa quem ali? Então ele já havia se passado o ano 68 e agora no ano 69 ele deixa Tito. E Tito realmente faz o cerco a Jerusalém. Uma história triste, narrada nos detalhes no capítulo 1 do livro O Grande Conflito. E Tito tentou salvar o templo, mas tudo o que estava escrito se cumpriu. A cidade foi destruída e o templo foi queimado e não ficou pedra sobre pedra. Que triste. Essa foi a destruição de Jerusalém. Mas o que a Bíblia diz sobre o cuidado de Deus? Estamos aqui na parte de segunda-feira. Salmos 46:1. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Este texto é demais, porque sempre que as coisas erradas acontecem, nós queremos tomar as rédeas, nós queremos controlar. Deus é o nosso refúgio. Quando Abraão ficou com medo por ter derrotado os 4 reis da Mesopotâmia, o Senhor lhe apareceu e disse, não temas. Eu sou o teu escudo. E aqui em Salmos 46, verso 10 diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Nenhum cristão que estudou as profecias, nenhum cristão morreu no cerco de Jerusalém. Agora os que ficaram comeram os próprios filhos. Muitos foram crucificados. O horror é indescritível. Jerusalém foi agonizando, até que as palavras de Daniel se cumpriram. O povo de um príncipe veio destruir a cidade e o seu santuário. Isso ocorreu aqui no ano 70, a destruição de Jerusalém. Agora, Isaías capítulo 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Não tenha medo dos eventos finais. Se você estiver estudando a profecia, você terá um mapa, um manual de como agir naqueles tempos perigosos. Até que ponto vai a batalha contra o mal? Deus permite que alguns sofram e até morram como mártires pela causa de Cristo. Esse fato contradiz a ideia da proteção de Deus. É aqui que a teologia da prosperidade entra em conflito com a revelação bíblica. Porque na teologia da prosperidade, você receberá bênçãos, você será rico e você será próspero, isso e mais aquilo. E aí quando vem os problemas,
Sabe qual é o efeito da teologia da prosperidade? Deus não me ama. Isso é mentira. Estou aqui devolvendo dízimo, estou aqui servindo a Deus, me mato para dar esse estudo bíblico, para fazer esse trabalho missionário, e Deus não cuidou do meu filho morreu. Cadê o Senhor? Por que Deus não fez nada? Por que eu sofro perseguição? Por que eu sou chamado disso, daquilo? Por quê? É porque nós esquecemos das histórias dos mártires. Os discípulos não eram fiéis, os apóstolos, fundamentos da igreja, nenhum deles morreu de morte natural, com exceção do apóstolo João. Todos foram mártires. Todos e mais muitos outros. E por isso eu tenho aqui o Espelho dos Mártires. Espelho dos Mártires. É uma obra clássica do século XVI que conta o martírio dos apóstolos, depois dos primeiros cristãos, e ao longo das eras até chegar na Reforma Protestante, muitos que foram martirizados ali naquela época. Eu tenho também aqui o livro Fogo nas Colinas de Zurique, que mostra como muitos sofreram por defender a verdade do batismo na idade da razão, na idade adulta. Estes livros estão ali na editora Luz do Mundo e eu indico esses livros para que você leia, porque o martírio é a resposta para muitas inquietações. Hebreus, capítulo 11, verso 35. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate. Para quê, Tiago? Esse texto me emociona. Porque na mínima tentação, nós já estamos entregando os pontos. Mas muitos foram torturados. E havia uma maneira deles serem libertos. Quem sabe se a igreja pagasse uma quantia, quem sabe se alguma coisa fosse feita, eles poderiam ser absolvidos. Mas o texto diz que alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate. Com qual objetivo? Obterem superior ressurreição. Jesus disse que bem-aventurados sois vós quando? Quando vos perseguirem e mentindo e vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque a sua recompensa fica maior ainda. E se você for um mártir, você terá uma ressurreição mais gloriosa. E muitos decidiram entregar tudo. Decidiram mostrar a Cristo que nada os prendia a este mundo e que eles estavam inteiramente para fazer a vontade de Deus. Até mesmo abrirem mão da sua vida, do seu próprio corpo. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados, pelo meio mortos ao fios de espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Moraram nas catacumbas romanas. Lembre-se que o estudo dessa semana fala sobre a destruição de Jerusalém e os mártires do primeiro século. Muitos morreram em um amor egoísta por um ritual que já havia passado. Valorizavam tanto o templo de Deus que se esqueceram do Deus do templo. Outros abriram mão do templo do seu corpo por amor a Deus, porque amavam a Deus mais do que todas as coisas, amavam a Deus mais do que a própria vida. E se você tivesse de ser cerrado ao meio? E se você tivesse a barriga aberta com os seus intestinos caindo para o lado de fora? Você estaria disposto a render a vida a Jesus? Você estaria disposto a ser queimado na frente da sua família, na frente dos seus filhos? É isso que impressiona do martírio. Não existe nada neste mundo tão marcante como o martírio, porque ele atesta de que existe uma verdade maior, um bem muito mais precioso e que foi conquistado por aquele que está prestes a morrer. E este bem lhe dá paz. Ele não tem medo de lhe cortarem um braço, de lhe arrancarem os olhos, de lhe arrancarem a língua. Ele não tem medo de ser arrastado pelas ruas até que toda a pele saia do corpo. Ele não tem medo, porque ele encontrou a pérola de grande preço.
Ele não tem medo sequer da morte. Não podem fazer nada com ele a não ser atentar contra o corpo. Mas ele tem a certeza de que Jesus o ressuscitará. Nenhum mártir era permitido morrer, nenhuma testemunha de Jesus morria, causando perdas à igreja. Quando Estevão morreu, nenhum prejuízo houve à causa, pelo contrário, crescimento, aquilo impactava. Nada neste mundo, talvez poucas coisas são tão marcantes quanto a morte de um mártir que morre cantando: Jesus, Jesus me livra de pecar. Comigo vai, comigo está, não tenho mais pesar. E o fogo crepitando, e o fogo ardendo, e ele cantando: eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar, e o fogo queimando, e com ele no lar, uma parte da glória de ter. Que lindo! Ele morria descansando no solo, no pó desta terra, até que o mestre o acordasse e lhe dissesse: minha fiel testemunha, desperte para a glória eterna. Aqui está a sua parte no reino, uma parte na glória. Você não gostaria de ter uma parte na glória? Isso não é por demais atraente? A vida e a morte de uma testemunha, de um mártir, não é por demais envolvente? Nós precisamos pensar nos mártires. Nós precisamos nos preparar para o martírio, porque haverão mártires no fim. Nós precisamos conversar com os nossos filhos, para que eles estejam prontos para dar a vida a Jesus, antes morrer do que pecar. Vamos partir para a parte de terça-feira, fiéis em meio à perseguição. Quais foram os desafios que a igreja do Novo Testamento enfrentou e como ocorreu o seu crescimento? Eu respondi que foi um crescimento vertiginoso. A semente que Jesus plantou durante os 3 anos e meio agora produziu seu fruto. 3.000, 5.000 batismos. Os discípulos falavam em línguas. Olha o poder do Espírito Santo. Depois eu anotei aqui que eles faziam trabalho de casa em casa. Eles também operavam milagres e expulsavam demônios. O inferno foi abalado. Satanás tremia ante a expansão daquela igreja cheia do Espírito Santo. E Jesus lhes disse: vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Plínio falou dos julgamentos que conduzia para encontrar e executar cristãos. Olha só Plínio, que era um governante de alguma província do Império Romano, olha o que ele escreve. Muitas pessoas de todas as idades e classes e de ambos os sexos estão sendo colocados em perigo pela acusação. E isso vai continuar. O contágio dessa superstição, cristianismo, se espalhou não apenas nas cidades, mas também nas aldeias e distritos rurais. Porque o sangue dos cristãos, por que se espalhou? Tertuliano diz que o sangue dos cristãos era como semente. Matar uma testemunha de Cristo, que morria cantando, era envolvente, era contagiante. Todos pensavam: eu não tenho coragem de morrer, nem pelo meu pai, nem pela minha mãe, nem se me pagasse 1 milhão em moedas de ouro, eu não morro por ninguém. Mas esse aí tem algo que vale a pena morrer. E se ele tem, eu também quero essa paz. Eu também quero uma parte na glória, quando esse Jesus de que ele fala voltar. Eu serei investido da imortalidade e nunca mais morrerei, não provarei o dano da segunda morte, o que é dito lá em Apocalipse 2:10. O diabo lançará alguns dentre vós na prisão para pôr-vos à prova, mas tende bom ânimo, sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aqueles que recebem a morte nessa terra por amor a Cristo, recebem uma coroa pela qual viverão para sempre, a coroa da vida eterna. Quarta-feira. Tendo isso como foco, que tipo de pessoas devemos ser aqui na Terra? Devemos cuidar da comunidade. Foi esse amor altruísta, o compromisso de satisfazer as necessidades humanas
e a pregação das boas novas do Evangelho no poder do Espírito Santo, que causou tanto impacto no mundo nos primeiros séculos. Era a igreja de Éfeso, era a igreja de Esmirna. Éfeso até possui uma repreensão, que ele se esqueceu do seu primeiro amor. Agora, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia eram a igreja do amor. Eram igrejas de pessoas que estavam verdadeiramente preparadas para se encontrar com Cristo. Que princípio aprendemos sobre cristianismo autêntico em diferentes situações relatadas em Atos? Tudo era comum, ninguém os obrigava a vender, mas de bom coração eles compartilhavam os seus bens com os outros e cada um supria as necessidades dos outros. Eles também possuíam diáconos que faziam grandes sinais e maravilhas. Havia um fundo para o sustento, eu coloquei aqui, estabeleceram um fundo assistencial. Eles estabeleceram uma ajuda mútua. Eles não tinham nada, mas tudo possuíam. Não amaram este mundo. Não amaram as suas vidas. Aquele que ama este mundo, aquele que quer se perpetuar neste mundo, o amor do Pai não está nele. Eles entendiam este mundo apenas como um vestibular, um teste. E o martírio era o teste final. Quem morre mártir, quem morre genuinamente mártir, ouve de Jesus as mesmas palavras que ele falou para o ladrão na cruz. Em verdade, eu hoje te digo, estarás comigo no paraíso. Quando eu voltar em meu reino com toda a minha glória, estarás comigo no paraíso. E existem muitos livros sobre martírio aqui, eu vou deixar o link abaixo. Não amaram as suas vidas, é um outro livro que conta a história dos mártires. Agora, o que é que a igreja primitiva nos deixou? Um legado de amor. Enquanto os judeus do primeiro templo, ali do ano 70, nos deixaram um legado de egoísmo, porque eles batalharam inclusive contra eles. As gangues entre si destruíram todo o alimento dentro de Jerusalém. Eles revelaram o egoísmo, o fanatismo religioso. Mas os cristãos do primeiro século foram também perseguidos e mortos, mas por amor à verdade. Alguns foram mortos em Jerusalém por causa de um fanatismo religioso. Outros foram mortos, mas por causa do amor à verdade. E destes não sofrerão o dano da segunda morte, diz Jesus. Andarão de branco comigo, porque são dignos disto. Um legado de amor, quinta-feira. À luz do desafio de Satanás contra o governo de Deus, o que João revela, o que ele diz sobre a essência do cristianismo. O amor é o sinal distintivo do discipulado. Isso está lá em João 13:35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E aquele que ama a Deus deve amar também o seu irmão. É o que eu respondi aqui. Os cristãos ministraram aos doentes durante grandes epidemias que devastaram o império no segundo e no terceiro século. Milhões de pessoas no Império Romano se tornaram crentes durante essas pandemias. Você se lembra de alguma pandemia recente? Quando o mundo ficou caótico e as pessoas lutaram egoisticamente? Onde eu estava? Onde você estava? O que eu fiz? O que nós fizemos em prol dos pobres e sofredores? Foi por causa de que os cristãos não se importaram com suas vidas, não amaram suas vidas. Eles ministraram aos sofredores e morriam juntos. Mas eles salvaram muitos. Saturno, um dos mártires que foi à arena com perpétua e felicidade. Ao longo do seu período no cárcere, ele pregou ao carcereiro, fecundo. E quando um leopardo lhe abriu a barriga, ele pegou um anel que estava no dedo do soldado romano, no dedo do carcereiro, molhou no seu sangue e devolveu ao homem e disse assim: não permite que os eventos de hoje, o meu martírio, te atemorize. Antes, reflita sobre a minha fé, que o meu martírio confirme você na verdade eterna. E era assim que os mártires
na beira da morte, salvavam os que estavam ao redor. Toda a comunidade cristã, que ainda era judaico-cristã, em sua maioria, tornou-se praticamente um exército de enfermeiros que proviam as necessidades básicas para a sobrevivência da comunidade sofredora. Com eles, partiram desta vida serenos e felizes, os cristãos, juntamente com aqueles que eles cuidavam. Foram infectados por outros com a doença, mas os infectaram com o amor, atraindo sobre si a enfermidade de seu próximo e aceitando alegremente as suas dores. Morriam, mas sabiam que a morte não era o fim. E essa é a grande esperança do mártir, ver Jesus voltar e receber a coroa de vida imortal. Levarei eu também minha cruz, diz o hino, até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, não me envergonharei da cruz. Agora, Tiago, por que hoje não existe perseguição? Pelo menos não como essa perseguição. E a pessoa vai me dizer, mas lá na África, na Ásia, no Oriente existe perseguição. Mas não deveria haver perseguição aqui no Ocidente também? Por que não existe perseguição? Paulo, a Bíblia nos diz que onde o cristianismo for praticado verdadeiramente, haverá perseguição. Não é perseguição, o vizinho falou mal de mim. É morte, martírio. Veja o interessante texto que aparece no final do 2º capítulo do livro O Grande Conflito. Há outra questão mais importante que deveria ocupar a atenção das igrejas hoje. Não são brincadeiras, shows de motoqueiro, festas, piqueniques, entretenimentos. Não são eventos, não são grandes peças teatrais. Não é outra coisa que deveria chamar a nossa atenção nos dias de hoje. Deveríamos prestar atenção na piedade do cristianismo primitivo. Há outra questão mais importante que deveria ocupar a atenção das igrejas de hoje. O apóstolo Paulo declara que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, segundo Timóteo 3,12. Por que é, pois, que a perseguição em grande parte parece adormentada? A única razão é que a igreja se conformou com a norma do mundo e, portanto, não suscita oposição. A religião que em nosso tempo prevalece não é do caráter puro e santo que assinalou a fé cristã nos dias de Cristo e seus apóstolos. É unicamente por causa do espírito de transigência com o pecado, por serem as grandes verdades da palavra de Deus tão indiferentemente consideradas, por haver tão pouca piedade vital na igreja, que o cristianismo é aparentemente tão popular no mundo. Haja um reavivamento da fé e poder da igreja primitiva, e o espírito de opressão reviverá, reacendendo as fogueiras da perseguição. Você está preparado? Não temos perseguição, porque não temos sido cristãos de verdade. Quando vivermos verdadeiramente o amor de Cristo, as fogueiras da perseguição se acenderão. E novos mártires, novas testemunhas, renderão a sua vida em homenagem ao Salvador. Que estejamos preparados para este tempo. Que Deus nos abençoe.